Hola, hola pessoal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo han pasado estos días? Entonces, vamos a ver. No nosso livro, né, no livro de espanhol, a partir da unidade 3, vem trazendo uma temática assim bem interessante para discussão, né? Aquelas discussões que a gente geralmente estabelece em sala de aula com base em algum ponto da vida social, da vida em sociedade, né, do mundo e tal, né? Essas coisas que pertencem ao nosso meio, ao meio social e sempre estão sendo colocadas em pauta para discussão, né? Para o aprimoramento, para o conhecimento, enfim. No livro de vocês, né, na unidade 3, né, vem com o título Em Conta de uma Beleza Estereotipada. Né? Eu não sei se vocês assim já pararam para pensar no que é estereótipo. Né? O que é estereótipo? Né? Essa palavra masculina, né? Estéreo mais tipo, né? Estereótipo, né? Então, o que vem a ser estereótipo? Já pararam para pensar nisso? Né? Então, se nós formos dar assim para dar uma definição, né, aqui para vocês, uma definição breve, seria um padrão, né? Um padrão pré-estabelecido pelo senso comum, né? Estabelecido pelo senso comum, ou uma concepção baseada geralmente em uma ideia errônea, né? Da realidade, uma ideia que se distancia da realidade. Como seria isso? Por exemplo, pensar, por exemplo, todos os professores são meio malucos, né? Todos os psiquiatras são malucos, né? É uma ideia pré-estabelecida, uma ideia errônea, né? Ou então, pensar que no Brasil, por ser considerado o país do futebol, todas as pessoas sabem jogar futebol, né? Ou assim, todas as mulheres sabem sambar. Isso é um estereótipo que muitos de outros países têm em relação a nós, imaginam, né? Em relação a nós, pelo que se comenta, pelo que vem. Então, o estereótipo é isso, né? É uma ideia, no campo das ideias, é uma ideia preconcebida de algo, né? Ou então, em relação à imagem, é uma imagem não original. É uma imagem não original, é uma imagem estereotipada, é uma imagem que foge, né, da realidade. Foge da realidade. Então, por exemplo, em relação ao estereótipo, eu sei que vocês já pensaram isso também e vem trazendo na primeira página da lição uma reflexãozinha. Recuerda que nos cuentos de hadas e las histórias infantiles que conoces, né? Que é assim a fealdade, né? Está sempre relacionada ao mal, né? Que se é feio, é ruim, é mal. E o que é bonito, o que é belo, é bom, né? E a gente vai carregando com isso. A gente vai sofrendo essas influências na nossa formação, né? Desde a infância. E acabamos também estabelecendo esse padrão, essa forma errada de ver, essa forma preconceituosa de ver, né? ¿Cuáles son los mecanismos existentes que ayudan a construir estereotipos de belleza? Que mecanismo você acha que ajudam a influenciar nesses estereótipos, né? Seria as mídias? Seria os padrões estabelecidos, padrões de beleza estabelecidos pelas empresas de moda, né? Pela televisão, pelo cinema, pelas novelas? Bom, é algo para se refletir, tá? Agora, vem um texto que eu gostaria que vocês lessem na página 28 do livro de vocês, página 28 e 29, é um texto de Mário Benedetti, né? Um escritor uruguaio de muita importância, e é justamente La Noche de los Feos, La Noche de los Feos, tá? É um texto muito bacana dele, e eu gostaria que vocês lessem, refletissem, né? Tem um exercício do outro lado, tem um exercício na página 30, um exercício que vocês podem fazer, tá? Olha, tem um pensamento aqui na página 28,
que é um pensamento muito interessante do argentino Jorge Luis Borges, outro escritor que diz: al cabo de los años he observado que la belleza como la fealdad, tanto a beleza como a feiura, es frecuente. No pasa un día en que no estemos um instante en el paraíso. São reflexões que a gente pode fazer, né, em relação ao estereótipo, a beleza, né? Tem, por exemplo, tem falando sobre aquele da mitologia grega, né, de Narciso, inclusive na página 29, ainda ao lado do texto de Mário Benedetti, né, tem aquele aquele texto, aquele conto, aquela mito, né, de Narciso, né, que era um adolescente muito belo, uma formosura deslumbrante, que encantava todos, né, encantava todos, todos os corações se apaixonavam, e aí, encurtando, né, um dia ele olha-se, vê o seu reflexo, vai a um lago e vê o seu reflexo no espelho d'água, e aí o que é que ocorre? Ele apaixona-se pela imagem que ele vê, que é a própria imagem, e ele apaixona-se. E aí quando ele tira o rosto, não se vê mais, e aí ele fica a procurar isso, né? Ele fica a procurar por essa imagem a vida toda e acaba sucumbindo a isso, morrendo, procurando a própria imagem, né? Então apaixona-se por si mesmo. Então é lógico que os padrões de beleza estabelecidos hoje pode e provavelmente tenha feito, né? Não sei se vocês concordam, mas tenha feito de algumas pessoas narcisistas, né? São pessoas que nessa cultura do próprio corpo ficam embebecidas com isso, como se não tivesse nada mais importante além disso. Então são aspectos que interessantes para a gente refletir e trazer à tona, né? Disso, naturalmente, tirar uma lição, não meramente fazer uma leitura, fazer o exercício no livro e postar, entregar para o professor, mas que isso possa efetivamente construir em nós uma opinião diferente, né? Que nós não estejamos seguindo esses padrões errados estabelecidos que quase sempre são preconceituosos, né? São visões preconceituosas, né? Na sociedade. Olha, na página 31 tem aí as palavrinhas, né, as estruturas descritivas, ou as palavras que você pode usar para descrever, né? Como por exemplo, alto, né? A frase ele es muy alto, né? O que mais podemos dizer? Pelo corto, pelo largo, pelo corto, pelo largo. Ella tiene pelos largos. O que quer dizer isso? Ela tem cabelos longos, né? Yo tengo pelo corto. Eu tenho cabelo curto, né? Pelo curto. Bem, enfim, né? Que é bonito, que é feio, guapo. Guapo é lindo, né? Guapo, guapa, né? E o contrário, né? Feo. Una chica muy alta, muy joven, muy bonita, muy fea. Pelo corto, pelo largo. Pelo rubio, pelirrojo, né? Que é pelirrojo? Pelirrojo é ruivo, tá? Pelirrojo equivale a ruivo, tá? E o rubio equivale, tá? Equivale a loiro. Pelirrojo e rubio, pelos, ele é pelirrojo. Quando eu digo isso, né? Aquele chico é pelirrojo, e a chica é pelirroja. Pelirroja é ruivo, ruiva, tá?
Y rubio, tiene pelos rubios. Hay muchas personas hoy que tienen los pelos rubios, pero no son de verdad. ¿Verdad? No es eso. Algunas personas hacen sus pelos a través de procesos. Sus pelos se vuelven rubios. ¿No es eso? Entonces, hay muchas otras palabras. Usa gafas. Severiano usa gafas. El profesor Severiano usa gafas, óculos. A mí me gustan también las gafas de sol. Las gafas de sol. A mí me gusta también, pero ni siempre. Ni siempre. Puedo usar las gafas de sol. Solo cuando salgo por las calles, cuando voy a pasear. Pero aquí tengo que usar las gafas. Simplemente. Entonces, sombrero. Chapéu, sombrero. Então tem várias palavrinhas aí, alto, baixo, gordo, delgado. Delgado é magro, muito delgado. Existe uma outra palavra também que é flaco, flaco, tá? Flaco é magro, equivale a magro, tá? E aí, se for flaca, magra. Pode ser delgado, delgadito, muito delgadito, magrinho. E isso aqui não tem nada a ver com fraco, né? Débil, débil. Débil é que equivale a fraco. Debilucho, fraquinho, fracote, tá? Então, essas várias palavras aqui, vocês poderão ver, está na página 31, ok? Tem um texto, depois tem um texto na página 32 que é interessante também, vocês haverão de responder, que é uma situação comum, é uma discussão entre duas mulheres, e aí vocês vão poder responder também, vai ser interessante, sem dúvida nenhuma, tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nesse material todo, tá? A página 3, lessem esse texto, fizessem uma reflexão, mas tem também a produção de um material. Vou requerer de você uma produção individual, né? Uma produção sobre a sua opinião, qual foi a sua reflexão em relação a isso, tá certo? Um texto dissertativo, e aí você envia para mim depois. Essas perguntas, esses questionamentos na página 27 pode ajudar você a construir, né? O texto de Mário Benedito também pode ajudar a construir, o texto sobre o mito de Narciso, enfim, você pode pesquisar e formular sua própria ideia, né, para que isso possa ajudá-lo no crescimento pessoal e no melhoramento enquanto ser social. ¿Ok? Entonces es esto. Buenos estudios. Estoy ansioso para encontrarles, ¿vale? Espero que sea en breve. Les quiero mucho. Les quiero muchísimo. Besitos. Besitos, abrazón a todos. Vamos adelante. Todo de bueno. Gracias por la atención.